Thalita, ontem a gente recebeu aqui o João Paulo Charlot para falar sobre Venezuela. Inclusive, tem uma reportagem dele sobre Venezuela, sobre o Maduro, no site chamado Mundo.com. Convido quem está acompanhando aqui a gente a ir lá para ver, para ler essa reportagem do Charlot. E na Venezuela houve pressão, sanção, tentativa de isolar o regime, por fim, a captura do Maduro. Mas não teve uma troca real de poder. Você, na sua fala aqui, você estava trazendo como a questão é mais complexa no Irã do que na Venezuela. Queria que você abordasse um pouquinho isso, falando assim, no caso do Irã, dá para comparar com o contexto venezuelano, por exemplo? É possível imaginar uma troca de regime? Qual a dificuldade disso, né? Ou o que muda se a gente pensa num ataque americano nos moldes que a gente viu na Venezuela versus no Irã? Pia, muito interessante. Eu acho que é um ponto importante e ilustrativo para a gente conseguir fazer comparações e entender como, ao mesmo tempo que os dois países, ou uma eventual interferência aí dos Estados Unidos no Irã, tem paralelo com a Venezuela, mas não tem. Vou tentar explicar aqui de uma forma bem simplificada, sem ser simplista. Eu acho que nos dois casos, é claro que o Trump aspiracionalmente gostaria de uma troca de regime. A gente viu uma troca de líder, não de regime, na Venezuela, né? Acho que é importante ilustrar isso. A gente tem muita informação ainda que não está esclarecida, mas as reportagens que foram saindo depois o que está acontecendo na Venezuela indica que sim, teve um acordo ali do Trump com a Dercy, que substituiu o Maduro, né? Ele não fez, ele esqueceu a Venezuela e vida que segue. Então, quer dizer, o meu interesse ali, o interesse do Trump ali de falar, olha, eu quero realmente libertar a Venezuela para que os venezuelanos tenham democracia e liberdade, caiu por terra. Está muito claro que não, seja pelo interesse econômico, que ficou bastante claro, seja pelo interesse estratégico, seja porque ele não mexeu mais nenhuma palha para mexer para tentar defender essa questão de levar a democracia. Quando a gente fala do Irã, é muito mais difícil entrar em território iraniano, seja porque geograficamente está muito longe, seja porque o Irã está cercado de outros países que não são aliados dos Estados Unidos. A gente tem aliados de ocasião como a Arábia Saudita, a gente tem o Catar, que recentemente se aproximou, mas a gente lembra que o Irã faz fronteira com o Afeganistão, o Irã tem um território muito mais difícil de penetrar, é um país bastante grande, numa região bastante de difícil acesso, e a gente está falando também de questões geográficas e de ser árido, etc. Então não seria fácil entrar, né? Falando por questões de distância e de geografia. Quando a gente fala também do quão fácil seria derrubar o regime, bem, a população não está tentando protestar e não está protestando e se levantando de hoje. Isso acontece há mais de 40 anos, 50 anos, desde que o regime foi instaurado. Né? Existem pessoas que estão lá resistindo, existem iranianos que estão fora do Irã e adorariam ver uma troca de regime. Isso não aconteceu. O regime foi enfraquecido e desgastado pelas sanções, mas ele continua forte, relativamente forte. Né? A população perece mais com a série de sanções do que o regime em si. O regime tem, inclusive, recrudescido cada vez que a comunidade internacional, sobretudo aí que os países do Ocidente, tentam fazer uma intervenção. E o Trump sabe disso. O Trump sabe que não vai ser um jogo fácil chegar e querer fazer uma certa intervenção. Então é por isso que ele vive fazendo essa ameaça retórica, porque ele também quer ver um levante. Idealmente, na cabeça do Trump, ele gostaria de ver os países da região se levantando, a Europa, de repente, se levantando contra o Irã, a própria população, porque ele sabe que sozinho, ou só ele e Israel, não conseguem, do dia para a noite, fazer uma mudança no Irã. E se eventualmente conseguirem, isso não vai ser feito, como eu disse, não vai ser feito do dia para a noite e não vai ser feito sem custo. Vai ter um custo muito alto internamente para o Trump, vai ter um custo muito alto para Israel, que já está sob pressão, que está sob pressão sobre a questão de Gaza, o Netanyahu está sob forte pressão por uma série de questões de política doméstica. Então, eu acho que esse vai não vai que a gente nunca sabe, essa coisa que eu falei que todo dia eu escuto dos meus amigos, ou antes de eu voltar
voltar para casa quando eu estava viajando, as pessoas ficavam: será que você vai conseguir viajar? Será que seu voo vai ser cancelado? Será que você quer que eu compre comida, estoque na sua casa? Porque se você chegar e tiver guerra, você não vai conseguir. Isso faz parte do dia a dia das pessoas aqui, né? Então a gente está nesse vai não vai, porque não tem uma saída fácil, embora tenha muita vontade dos Estados Unidos e do Trump de tirar os ayatolás, isso não acontece da noite para o dia. Ó, gente, tem bastante participação aqui da nossa comunidade nesse tema. Eu queria ler um pouco para vocês aqui. O Lucas Pedrosa chegou já comentando a situação no Irã é grave demais, beira a ingerência. E aí, Thalita, eu acho que é para você. Ele fala, Deus a abençoe. Eu acho que ele está pedindo para Deus te abençoar. E aí, o Estado é uma gangue e imposto é roubo. Esse é o nome do perfil que comentou. Sim, haverá um ataque pesado, mas pontual contra bases militares. Avançando aqui, o Lucas Pedrosa continuou também comentando. Aqueles grupos Hamas e Hezbollah são perigosos demais, tem uma frieza deles. Sabe as palavras, acredito que o Irã ainda tem muito dinheiro. Quando você, provavelmente ele colocou isso quando você comentou do poder que o Irã tem de ação, né, Thalita? O Raimundo Canavieira falou, o principal argumento dos ditadores é esse. Ao cruzar a linha vermelha, eu retalharei como nunca visto antes. Por que o Irã não revidou quando os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares deles? Eu acho, Raimundo, em grande parte porque seria detonar uma guerra, né? E aí é isso, o Irã tem poder de ação, mas ele sabe que com os Estados Unidos ele não tem força suficiente para entrar numa guerra e ser competitivo contra os Estados Unidos. Certo, Thalita? Sim, eu também traria um outro ponto, né? Teve uma questão toda ali, eu lembro que quando eu tinha acabado de chegar aqui e teve esse conflito entre Israel e Irã, e depois os Estados Unidos entraram com esse ataque pontual, eu queria lembrar que, na verdade, teve esse ataque pontual, como o Trump tinha dito, e até hoje a gente não sabe se, de fato, eles conseguiram atrasar o programa nuclear do Irã, se houve destruição. As coisas são muito incertas. De novo, a gente está falando de um regime bastante autoritário e nada transparente, então a gente não tem dados sobre isso, e não é de interesse dos Estados Unidos e nem de Israel falar, a gente tentou, mas a gente não conseguiu, né? E lembrando que é uma retórica também que não parava em pé, porque o Trump, as negociações que estavam acontecendo naquela época, o ataque de Israel ao Irã aconteceu justamente quando Donald Trump e outros países do Ocidente estavam sentando para conversar com o Irã sobre a questão nuclear. Israel foi lá, se antecipou e atacou, ou seja, a ideia não era pacificar, a ideia era continuar uma guerra e um conflito. E aí eu lembro que teve uma série de memes dos Estados Unidos, porque eu me mudei para cá dos Estados Unidos, então eu estava acompanhando ali bastante, vendo os meus amigos falando coisas do tipo, agora a gente vai passar por uma guerra, o Irã vai atacar a gente. Tem uma questão geográfica também, né, gente? Os Estados Unidos conseguem atacar um país como o Irã, além de ser o país com o maior poderio militar do mundo, os Estados Unidos têm base aérea em vários pontos estratégicos aqui na região. O Irã não tem nenhuma condição de fazer o mesmo. Para onde o Irã vai deslocar aí navios, aviões, entendeu? Quando a gente fala de guerra, lembra de quando a gente brinca de war, né? Você tem que mover ali a sua tropa. Então tem uma dificuldade geográfica também, né? Para o Irã revidar para os Estados Unidos. O que o Irã faz é revidar Israel, porque é o principal aliado dos Estados Unidos na região. Então ele responde pelo emissário dos Estados Unidos, né? Só para pontuar ali que também não é nem só é uma questão de força, sim, claro, né? Porque o Irã não tem esse posicionamento estratégico global, digamos assim, como os Estados Unidos têm. Thalita Fernandes, eu adoro você como apresentadora, eu adoro você como correspondente de Ásia, assim. Então, você jogando nas 11 posições aqui no nosso matinal, tá trazendo sempre conteúdo de qualidade. Valeu demais. Peraí, Guilherme, deixa eu fazer uma última antes da gente acabar, porque teve claro, uma notícia... Pode fazer duas, três. Nesta manhã quente, né? Então, queria que a Thalita contasse um pouco para a gente aí. É uma notícia que saiu agora há pouco, não é sobre Irã, é sobre Israel, mas teve novidade, né? A passagem de Rafah entre Gaza e Egito vai ser reaberta no domingo, disse o governo israelense. Conta pra gente, Thalita, por que isso acontece agora, qual que é a importância disso
e quais são as implicações disso para o conflito entre Israel e Palestina e também as implicações para Gaza. Sim, Bia, saiu agora. Era uma notícia que todo mundo estava esperando acontecer, mas existe uma incerteza se acontecer. Israel vem sendo pressionada há bastante tempo, desde o cessar-fogo que o Trump levou adiante. Agora ele está falando sobre a questão do Board Peace, do Conselho de Paz da região. Então tinha essa promessa de que Israel abriria a passagem de Rafah. Só para a gente trazer um ponto aqui, a passagem de Rafah é o ponto que conecta o território da faixa de Gaza com o Egito. Isso está fechado, né, desde o início do conflito mais recente, em 2023. Tinha essa discussão, seja para passagem de pessoas, para habitantes de Gaza que quisessem retornar ao seu território. Tem uma série de pessoas que saíram por conta do que estava acontecendo, da intensidade de ataques, teve gente que saiu para tratamento médico. Então existia uma expectativa, isso fazia parte do acordo. Israel vinha sendo bastante pressionada, Israel vinha dizendo que não ia abrir até que se conseguisse resgatar o corpo de todos os reféns, o que aconteceu no começo dessa semana. Então depois que isso aconteceu, a pressão aumentou e ficou um vai, não vai, por fim vai acontecer, né? O COGAT, que são as forças aqui que coordenam o território israelense, anunciaram hoje que a partir de domingo, dia 1º de fevereiro, essa passagem será aberta nas duas direções para um movimento limitado de pessoas apenas. Ou seja, a gente não está falando aqui de uma outra das pressões sobre a questão do acordo, que era a passagem de mais auxílio humanitário. Também queria trazer um outro dado, que 70 mil pessoas, habitantes de Gaza, já aplicaram para voltar para casa, né? A gente não sabe quantas dessas pessoas vão conseguir voltar. A gente sabe que casa é uma coisa bastante abstrata, porque existe uma destruição muito forte. A gente não sabe, né, como é que vai ser essa reconstrução de Gaza. Existe uma incerteza sobre como isso vai ser feito. Agora, eu queria dizer que isso é um ponto importante, né, tentando falar por que isso é importante para a região e para o conflito. Isso mostra que Israel está sob pressão. Isso mostra que Israel está cedendo depois de muita pressão, ainda que de forma bastante tímida e aquém do combinado. Mas a gente ainda não sabe, por exemplo, sobre a entrada de jornalistas. Tem uma pressão muito grande para que jornalistas entrem, e desde o início dos conflitos, nenhum jornalista internacional foi autorizado a entrar, e a gente sabe que a gente tem centenas, perto de 300 jornalistas, eu não estou com o número correto aqui, mas depois eu faço um fact-check e trago no próximo programa, foram mortos e não há entrada, e também não tem uma normalização do abastecimento em Gaza. Então é importante porque mostra que Israel está cedendo a uma pressão, ainda que de forma tímida, e isso mostra que há a possibilidade aí de que a população volte para casa. Um outro dado que eu vou trazer bem rapidinho, mas que é importante, que veio junto disso, é que ontem, pela primeira vez, o exército de Israel admitiu o número dado pelo Ministério de Saúde de Gaza, que é controlado pelo Hamas. Que número que eles aceitaram? Que durante o conflito mais recente, pelo menos 70 mil pessoas morreram na faixa de Gaza. E esse é um ponto importante, porque dá legitimidade para um número que vinha sendo questionado fortemente, né? A própria imprensa sempre atribui ao Hamas. E a gente sabe de todas as complicações do Hamas, da questão de violência, da questão nada transparente, nada democrática. Então, quando você tem as forças de Israel, ou seja, o inimigo também reconhecendo que é por aí mesmo, 70 mil, a gente tem um reconhecimento, isso é uma resposta também, eu acho que para as pessoas aí que passaram por essa violência. Eu queria trazer esse número, destacar que eu acho que são dois pontos que mostram que o vento está soprando. A gente não sabe para onde, mas eu acho que tem uma soprada de vento, não diria de otimismo, mas pelo menos de estar caminhando aos poucos, depois de tantos meses de negociação, e que nada avança de fato.